Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo a gente vai tratar aqui de um assunto muito delicado, um assunto que é pouco falado nos veículos de comunicação, pelo menos alguém dá uma pincelada aqui e ali, mas eu acho que isso precisa ser mais debatido, que é a questão do fair play financeiro, que algumas pessoas não entendem, acham que o fair play financeiro é diminuir ali ou podar a possibilidade de investimento, a capacidade de investimento de um clube. E, na verdade, a discussão é não a respeito da capacidade de investimento, mas que você possa investir, mas também que você seja capaz de quitar suas dívidas, de pagar quem você deve, E o jornalista Mauro César, da Jovem Pan, ele fala justamente sobre isso. Vamos ouvir o que é que o Mauro César disse. Detonou, os clubes caloteiros do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos ouvir. Outro tema que a gente pode falar aqui, o absurdo de você ter um clube que não paga todos os seus compromissos, que deve aqui, deve ali, toma transferban, contrata esses jogadores caros, pega uma vaga na Libertadores e outros que andam na linha não conseguem a vaga na Libertadores. Tá aí, o Mauro César falando sobre essa situação, O Mauro César falou muito bem sobre isso, detonando aí essa questão dos clubes que não andam na linha, não pagam seus compromissos, não arcam com seus compromissos e acabam ficando à frente de clubes que andam na linha, de clubes que estão arcando com seus compromissos. Então, realmente, isso é uma sacanagem, que existe no futebol brasileiro. Por isso que esse tema fair play financeiro precisa sim ser discutido com mais propriedade, precisa ser discutido mais pela imprensa, tá? E pelos próprios torcedores, Isso precisa acontecer mais. Vamos ver, o Mauro César fala também sobre o presidente Fábio Mota, que é um dos presidentes, um dos poucos, que eu ouço, que eu já vi falar sobre esse assunto. Vamos ouvir aqui, continuar ouvindo aqui o Mauro César. O presidente do Vitória deu várias entrevistas falando algumas coisas até bem importantes sobre isso. O Vitória, por exemplo, se não existisse tanto time à frente dele, é SAF, é isso, é aquilo, que deve. A SAF também é a mesma coisa. Você deve, alguém vem, compra, a dívida fica de lado, não precisa quitar agora, pode entrar em recuperação judicial, aquela coisa toda, e investe em jogadores. Aí fica à frente do Vitória. O Vitória poderia brigar por uma vaga da Libertadores se não tivesse essa turma toda. O Vitória não é SAF, o Vitória veio da Série B e vai trabalhando com as condições que ele tem. Tá aí. E é a questão de trabalhar com o que tem, pagar o que deve, mas infelizmente o que a gente percebe aí do futebol brasileiro é essa discrepância, entre alguns clubes com relação a investimento, Se você for comparar o valor, que um clube recebe do Campeonato Paulista, mas tem a coisa da localização, uma lá, o público é outro, o poder aquisitivo é outro, mas não é só isso. Não está só localizado no eixo sul-sudeste. Vamos continuar aqui ouvindo o Mauro César, e ele fala sobre outra situação, inclusive ele pontua a situação do Alejandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, pelo Vitória, que não pertence ao Vitória. Vamos ouvir. Os jogadores que ele pode. O artilheiro do Vitória no campeonato nem é do Vitória. É o Alejandro emprestado pelo Red Bull Bragantino. Mas ele não tem como contratar pagando multa a um jogador dele, pega emprestado. Aí valorizou o jogador, vai embora. De repente aí o Bragantino vende, paciência. Mas é a vida de um time que tem que viver com os recursos que estão disponíveis. Viver com os recursos que estão disponíveis. E isso o Fábio Mota vem fazendo com maestria, Com os recursos que tem disponíveis, com algumas... o Fábio Mota tem muito conhecimento no meio político, por exemplo, e o Vitória tem conquistado ali, tem conseguido, não apenas no meio político, mas também ele tem amizades, no meio empresarial, que tem feito com que o Vitória
realizasse ali uma gestão, pelo menos nos resultados, né? O Vitória tem alcançado os resultados nesses últimos anos e também os resultados dentro e fora de campo, né? Os objetivos estão sendo alcançados. O Vitória saiu da Série C para a Série B, da Série B para a Série A e está fazendo aí toda uma reestruturação na parte física, né? O Vitória, eu estive lá na Toca do Leão nesta semana e vi lá o Barradão. Hoje é um canteiro de obras, né? Uma série de obras está sendo realizada lá no Manuel Barradas, no complexo, né, esportivo Benedito Dourado da Luz. Vamos continuar ouvindo aqui o Mauro César, e ele agora fala, né, destaca um dos principais motivos do Vitória estar nessa fase de recuperação, do Vitória ter alcançado esses resultados nesses últimos anos. O principal motivo, sabe qual é? Vamos ouvir. O que faz o Vitória? Conta com a sua torcida, com o seu estádio, monta um time que é possível, um bom trabalho de um técnico, ele sobrevive e vai para a Sul-Americana. Poderia brigar por uma vaga na Libertadores se não tivesse tanta gente à frente dele, que ora está devendo, de repente vira SAF, aí todo mundo tudo fica maravilhoso, ou clubes que não pagam boa parte dos seus compromissos. Então, esse é o grande absurdo. Tá aí, Mauro César, da Jovem Pan, falando aí fazendo esse destaque, esse desabafo. Esse é o grande absurdo, né? Então, fica aí o nosso repúdio, né, a essa situação do fair play financeiro, onde quem deve, né, continua contratando, continua investindo, não sabe se vai pagar, continua devendo e ampliando as suas dívidas. E esse é o Brasil de meu Deus, né? Esse é o Brasil, esse Brasil onde a gente acaba convivendo com esse tipo de situação e a gente não sabe se isso vai ter um fim, né? Então, Corinthians, por exemplo, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém o tamanho da dívida do Corinthians. É dívida bilionária, tá? Ele falou de times que são SAF, o Corinthians, por exemplo, não é SAF, mas tem o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro foi comprado, foi adquirido lá pelo Ronaldo Fenômeno, depois passado lá para o cara lá da rede de supermercados. E até hoje o Vitória não recebeu absolutamente nada com relação ao David, né? O David que foi negociado e até hoje o Vitória espera, está numa fila de credores que Deus sabe quando é que o Vitória vai receber esses valores. Então tá aí o desabafo do Mauro César, que é um desabafo também do torcedor do Vitória, por conta dessa injustiça, né, que acontece no futebol brasileiro. Não estou falando isso do Vitória, estou falando de diversos outros clubes que passam pela mesma situação do rubro-negro, principalmente os clubes do futebol nordestino, tá bom? Eu vou ficando por aqui. O Panorama Rubro-Negro tem um oferecimento de Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista, especialista em prótese, que tem como missão fazer você sorrir, do Núcleo de Glaucoma da Bahia e também do Ludovica Centro de Educação Profissional. Olympus de AZ, desperte o seu melhor, sinta-se imbatível com a fórmula completa de vitaminas e minerais que vai te proporcionar mais energia e vitalidade, estimulando o seu sistema e melhorando o seu bem-estar. Não deixe a correria do dia a dia comprometer a sua saúde. Experimente hoje e conquiste uma vida plena e cheia de disposição. Olympus de AZ, desperte o seu melhor. Peça agora pelo WhatsApp 759-8115 4994, 759-8115-4994. Entregamos para todo o Brasil. Valeu! Grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês e Deus me livre não ser Vitória. Fui!